Manchester United quer emprestar ou vender Casemiro ao Flamengo. Tudo sobre a lesão de Alexandro e mais. Bora para as notícias do nosso Mengão. Surge uma informação que vem do jornal Express, da Inglaterra, de que o Manchester United, que não quer permanecer com Casemiro, quer emprestar ou vender o jogador, admite emprestá-lo ao Flamengo, pagando uma parte dos seus salários. Obviamente que isso aí gerou um grande alvoroço. Mas vamos aos fatos, né? Como eu já disse anteriormente, o Flamengo não precisa de tantas contratações assim. O técnico Felipe Luiz cansa de dizer, e com razão, que o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul, o elenco com mais opções, e é um fato, é verdade isso. Outro ponto, o Flamengo tem uma negociação avançada com o Jorginho, jogador de 33 anos, que viria no meio do ano já para a disputa do Mundial de Clubes. As partes já estão acordadas e só falta realmente a assinatura para oficializar Jorginho. Jorginho tem 33 anos e ele é um dos pontos que inviabilizaria, difícil falar essa palavra, né? A vinda do Casemiro, porque não faz muito sentido você contratar jogadores ali para o meio-campo, formariam uma belíssima dupla, Casemiro e Jorginho, sem dúvida alguma, mas com uma idade já um pouco mais elevada, tem que balancear um pouco isso aí. E para a posição do Casemiro, o Flamengo tem ali o Pulgar, tem o Everton Araújo, que está sendo lançado, é um jovem com muito potencial. O Felipe Luiz está buscando recuperar o Alan. Então, esse é um ponto que atrapalha. A prioridade do Flamengo é contratar o Jorginho. E o mais importante, o que mais atrapalha, o Manchester United topa pagar metade do salário do Casemiro para onde ele for. O Casemiro, é sempre muito delicado falar em salário e tal, uma questão muito particular, pessoal, mas segundo informações da imprensa inglesa, o Casemiro recebe algo em torno de 9 milhões e 600 mil reais por mês. Faz as contas aí. O Flamengo, para ter o Casemiro e pagar 50% disso, teria que fazer ali um investimento na casa dos 4 milhões e meio de reais, se aproximando de 5 milhões de reais de salário por mês. O Flamengo, negociando com o Jorginho, que é a sua prioridade, está no seu teto, está no seu limite, que é um salário na casa de 2 milhões de reais. Ou seja, esse aí é o checkmate. É o que define que o Casemiro não virá para o Flamengo. O Flamengo terá que pagar 5 milhões de reais aproximadamente de salários para o jogador, o que corresponderia a aproximadamente metade do que ele recebe no Manchester United. O mercado europeu está fechando e o mercado turco surge como uma ótima oportunidade para o Casemiro. Então, galera, Casemiro no Flamengo, sinceramente, no mundo do futebol, tudo pode acontecer, mas eu acho que não faz o menor sentido pela linha de trabalho que está sendo seguida pela administração do Flamengo, pelo planejamento financeiro, pelo planejamento administrativo. Não que o Casemiro não seja um ótimo jogador e uma grande contratação, obviamente que é, pô. Casemiro é um grande jogador, com uma história fantástica no futebol europeu, com grande passagem pela seleção brasileira, mas neste momento, por esses motivos que eu citei, o Casemiro se torna inviável. Então, é provável que ele não venha. Eu não acredito. Então, se você está aí animadinho, já empolgado, eu sei que a galera gosta de contratação, sempre que encontra com a gente na rua, o torcedor pergunta: e aí, meu Guilherme, vem alguém? Vai contratar alguém? O torcedor é um
apaixonado por contratações, e principalmente contratações de nome, ele gosta de nome, e o Casemiro tem muito nome, né? Mas, nesse caso, se você já está pensando, o meio campo com Casemiro, Jorginho, não vem. E convenhamos, gente, não precisa, né? Com o que o Flamengo tem hoje, já dá para competir bem em todas as competições, e com a chegada do Jorginho, que é a prioridade, aí o nível vai ficar ainda mais elevado. Então, não se empolgue e dê valor ao que você tem, torcedor do Flamengo, que é muita coisa. Casemiro, provavelmente, não virá. Acho muito difícil, só se acontecer um milagre de São Judas Tadeu, mas eu acho que São Judas tem coisas mais importantes para resolver. Beleza? Segunda-feira pela manhã, treino 9h30 da manhã no CT Jorge Elal. Terça-feira, treino 3h30 da tarde, também no CT. Quarta-feira, jogo contra o Botafogo no Maracanã, 9h30 da noite. Péssimo horário, inclusive. Quinta-feira, treino 3h30 da tarde. Sexta, treino 9h30 da manhã. E no sábado, péssimo horário novamente, 4h30 da tarde, Flamengo e Vasco, no Maracanã. E no domingo, dia 16 de fevereiro, folga para o elenco. Tá aí a programação. Essa programação também, obviamente, eu repito para vocês, galera, Felipe Luiz, ele vai rodar o elenco. Nessa programação está previsto para rodar o elenco. Inclusive, no jogo, depois do jogo do Palmeiras contra o Água Santa, pelo Campeonato Paulista, o Abel Ferreira foi no mesmo discurso do Felipe Luiz. E lá o Campeonato Paulista paga dinheiro, tá? Tem premiação. Só por participar, os 4 grandes ganham 44 milhões de reais. Só por participar da competição. O Campeonato Carioca paga, sabe o quê? Nada. Nem para o vencedor. Não tem premiação. Então, gente, tá boa. Vamos normalizar. Poupar jogador no Campeonato Carioca, tá? A estratégia está sendo montada, já expliquei aqui para vocês por que o Arrascaeta jogou contra a Portuguesa e não jogou contra o Fluminense. Envolve também questão de horário. Jogar num sábado, 4h30 da tarde, um calor absurdo que está fazendo no Rio de Janeiro, obviamente desgasta mais do que jogar contra a Portuguesa em Uberlândia, quarta-feira à noite. A gente nem precisa mencionar isso. Então, Campeonato Carioca é pré-temporada. Tá certo, Felipe Luiz? Tá certo, Abel Ferreira, nesse discurso lá em relação ao Campeonato Paulista. Estamos falando de um Campeonato Paulista, hein? Que é muito disputado. E o Abel Ferreira tá certo, pelo menos na minha concepção. Vamos lá falar de Alexandro. Tem uma notícia boa e outra ruim. Nesse caso, eu vou ter que começar com a ruim. Não gosto muito não, mas eu vou começar com a ruim. Por quê? O Flamengo divulgou a atualização clínica do lateral esquerdo, que foi substituído aos 7 minutos do primeiro tempo contra o Fluminense, por conta de um problema muscular. E segundo o Flamengo, ele realizou ressonância magnética na manhã de domingo. Ontem, como a gente havia mencionado para vocês, o exame constatou uma lesão muscular grau 1 na coxa esquerda. O tratamento foi iniciado logo após a substituição de Alexandro no clássico contra o Fluminense, ainda no início da partida. Vamos lá. Eles não falaram previsão, tá? De 2 a 3 semanas. Então bota aí de 15 a 21 dias Alexandro desfalcando o Flamengo. Durante esse período eu sei, nossa, Ayrton Lucas titular, mas gente, isso vai dar uma possibilidade do Felipe Luiz fazer uma variação tática, de repente jogar com 3 zagueiros, aí você bota Léo Ortiz, Danilo fazendo a ponta esquerda aqui, ou Léo Pereira fazendo a direita aqui, vai ter uma variação tática. Ah, beleza, eu não quero fazer variação, quero jogar no 4, vamos botar 4-4-2 aí. Beleza, bota o Ayrton Lucas. Ah, não, eu quero tirar o Ayrton Lucas, ou ele precisa ser preservado de algum jogo, mas quero manter o esquema com 4 zagueiros, 2 laterais e 2 zagueiros. Beleza, você pode botar o Danilo para jogar na lateral esquerda, você pode botar o próprio Léo Pereira para jogar na lateral esquerda, ou até mesmo o Varela. O Varela já fez isso várias vezes, jogar improvisado na lateral esquerda e foi até bem. Então, infelizmente aconteceu, mas a boa notícia é que é uma lesão leve. Em breve ele está de volta, porque eu confesso para vocês que eu fiquei com medo de ser uma lesão grave, mas no último vídeo já havia mencionado para vocês que as pessoas do Flamengo não estavam acreditando que seria uma lesão grave.
Obviamente estava esperando o resultado do exame, saiu o resultado, lesão grau 1, ainda bem. E aí tem essa possibilidade de fazer uma variação tática. Tá vendo vocês que falam que não tem que girar o elenco, não tem que poupar? Tá aí, ó. Primeira lesão muscular constatada já em Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca está servindo para isso. E a gente pode ver que nem o público mais compra a ideia. O Fla-Flu não teve nem 40 mil pessoas presentes. Por quê? Está perdendo a graça. E a verdade é essa. E eu não sou contra acabar o Campeonato Carioca, muito pelo contrário. Sou saudosista, adoro o Campeonato Estadual, adorava o Rio e São Paulo, por exemplo, mas a forma como é feita e o calendário do futebol brasileiro, que é horrível, força os clubes a usarem o estadual como uma pré-temporada. E eu volto a mencionar, tá certo, você que torcedor tá reclamando, na boa, para de ser chato, tá? Para finalizar nosso vídeo, galera, vamos falar de Nuno Campos. Ontem trouxemos a informação que o Flamengo fez uma proposta para o Nuno Campos, treinador português, para ele assumir o sub-20 do Flamengo. Ele já aceitou essa proposta, tem previsão de chegada para o fim de fevereiro. Enquanto isso, o Kleber dos Santos continua comandando a equipe sub-20, na Libertadores sub-20, inclusive, mas o Nuno Campos tem chegada prevista para o fim de fevereiro para assumir o sub-20 do Flamengo. Eu confesso para vocês que eu não sei o que vão fazer com o Kleber dos Santos. Perguntei no Flamengo, ninguém me respondeu. Mas eu acho muito pouco provável que o Kleber dos Santos fique como um auxiliar do Nuno Campos no sub-20 do Flamengo. Pelo contrário. Inclusive, se bobear, o Kleber dos Santos está sabendo pela imprensa que o Nuno Campos está chegando. Porque quando eu noticiei, pessoas, tá, que trabalharam recentemente no Flamengo com o Kleber dos Santos me procuraram e falavam, já havia essa desconfiança e agora existe a confirmação que o Nuno Campos está chegando. Então várias pessoas já sabiam. O Nuno Campos, inclusive, só uma curiosidade que eu esqueci de mencionar no último vídeo, ele já foi auxiliar do Paulo Fonseca e dizem que ele era tipo o braço direito do Paulo Fonseca, que era o cara que ajudava muito o Paulo Fonseca, que hoje está no Lyon da França, inclusive o clube do John Textor. Paulo Fonseca teve uma passagem pelo Milan, pelo Lille, Roma, inclusive lá na Roma o Hugo Campos trabalhava com ele, no Shakhtar o Hugo também trabalhava com ele, no Braga o Hugo também trabalhou com ele, Paços de Ferreira o Hugo também trabalhou com ele. Então é um profissional muito bem avaliado no mercado europeu. Conversei com jornalistas portugueses que elogiaram bastante o Hugo Campos, falaram que esse profissional tem um potencial absurdo, vai ainda ser um grande treinador, e o fato dele ter aceitado trabalhar no sub-20 do Flamengo mostra, primeiro, ele entende que precisa cumprir etapas, tal como o Felipe Luiz fez, né? Começou no sub-17, sub-20, hoje está no elenco profissional. Óbvio, Felipe Luiz foi mais rápido do que ele mesmo imaginava chegar ao elenco profissional, mas pelo menos cumpriu etapas. Passou por categorias inferiores até chegar ao time profissional. E o Hugo Campos está seguindo por essa linha. E não, gente, não é uma contratação pensando numa futura saída do Felipe Luiz. Gente, vocês têm uma imaginação muito fértil, é incrível isso. Não é isso. É uma contratação pela diretoria do Flamengo entender, na verdade, José Boto, né? Ele que está comandando isso tudo. E o José Boto trabalhou com ele no Shakhtar. Então, pela diretoria entender que a metodologia do Hugo Campos se encaixa na metodologia do Flamengo para seguir aquilo que a gente havia mencionado no último vídeo. Todas as categorias jogando a lá Flamengo, da mesma maneira.